O Câmara Repórter segunda edição começa trazendo as principais notícias de Natal e da Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 12 de abril. Veja os destaques desta edição. Projeto que torna obrigatória a segurança armada nas escolas do município é aprovado em regime de urgência. Comissão de Finanças agenda uma audiência pública sobre a engorda da praia de Ponta Negra. Saiba o que é preciso para fazer a declaração do imposto de renda. A ABC vende todos os ingressos de cadeiras e arquibancadas para o confronto contra o Grêmio. Aqui no estúdio eu converso com Cairo Davi. Ele é advogado trabalhista que representa ex-funcionários da Urbana na ação judicial contra a Prefeitura de Natal, que cobra verbas rescisórias. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. O governo do estado solicitou nesta quarta-feira ao Ministério da Justiça a prorrogação do apoio da Força Nacional no estado por mais 30 dias. Os agentes do Programa de Cooperação de Segurança Pública Brasileiro estão em atuação aqui no estado desde o dia 15 de março, quando iniciaram os ataques criminosos. Esse pedido foi assinado nesta quarta-feira pelo governador em exercício, Walter Alves. Agora a gente muda de assunto para falar que os professores do estado encerraram uma greve que já durava quase 50 dias. A categoria anunciou o fim da paralisação após uma assembleia realizada no fim da manhã desta quarta. E com o fim da greve, os professores retomam o trabalho nas salas de aula a partir desta quinta-feira, dia 13. E nessa negociação, o estado sugeriu implementar o piso salarial, que é o reajuste, de forma parcelada. 7,21% para maio, 3,61% em novembro e 3,49% em dezembro. Essa foi a quarta proposta apresentada pelo governo do estado aos professores. E quanto aos retroativos, a situação foi esticar o acordo anterior e pagar o passivo referente a 2022 em 14 parcelas, invadindo assim o ano de 2024. Com isso, o retroativo referente ao reajuste desse ano de 2023 também vai ser concluído no ano que vem, entre os meses de maio e dezembro. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação explicou como foi esse acordo com o governo do estado. Quem fala para a gente é a coordenadora geral do Sint, Fátima Cardoso. A categoria decidiu em assembleia pelo retorno às aulas. Já a partir de amanhã, os estudantes estarão nas salas de aula. A avaliação que nós tivemos foi que a greve ela foi vitoriosa, apesar da proposta do governo não ter sido aquela esperada por nós, mas que contempla todos os segmentos, como aposentado, contempla os funcionários e contempla os profissionais da ativa. Foi uma greve em que a gente dialogou do começo ao fim com o governo do estado e que chegamos ao entendimento de que agora faremos o caminho a seguir, que é exatamente acompanhar o envio de projetos de leis à Assembleia Legislativa, tais como a escola de tempo integral, um projeto que vai valorizar os professores e os funcionários, o porte das escolas, tão desejado e tão esperado pelos diretores e diretoras das escolas, assim como o projeto de lei do plano de cargo, carreira e remuneração dos funcionários. Os funcionários, uma vez com este plano aprovado e em execução, eles passam a ter o mesmo procedimento que tem os professores, reajuste anual, um fator de correção. Além disso, a gente ainda conquistou a realização do concurso público, aonde já se vai constituir uma comissão. E deixa também como reivindicação imediata a formação de uma mesa permanente de negociação para acompanhar o crescimento da receita do Estado e, dentro dessa perspectiva, discutir a antecipação de parcela dos retroativos referente a 2022 e 2023, que serão remetidas para 2024.
No Rio Grande do Norte, mais de 135 mil pessoas já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2023. Este ano, a Receita tenta facilitar a vida dos contribuintes ao disponibilizar um programa com o pré-preenchimento dos dados. A nossa equipe conversou com um contador para esclarecer as principais dúvidas sobre quem deve declarar o imposto para o leão. Entre os meses de março e abril, os brasileiros encaram aquele que é considerado o tributo mais abrangente do país, o imposto de renda. Obrigação tributária cobrada de pessoas físicas e jurídicas, segundo este contador. Ainda há muitas dúvidas com relação ao preenchimento do imposto. A maior delas, quem deve declarar. A declaração vai ser obrigatória para aquele contribuinte que teve rendimento tributável superior a R$ 28 mil anual. Também tem outros pontos que tornam obrigatório. Rendimentos isentos acima de 40 mil. Também para aquele contribuinte que investiu em bolsa de valores, ele é obrigado a declarar. Também quem tem patrimônio, bens superiores a R$ 300 mil. O contador orienta que é preciso cuidado e atenção na hora de preencher a documentação, principalmente para não omitir rendimentos e deixar de fora despesas dedutíveis. O ideal é guardar comprovantes ao longo do ano, como recibos e notas fiscais. O que é mais esquecido e que gera maior prejuízo, vamos dizer assim, são as despesas dedutíveis. Porque as despesas médicas, normalmente vai ser exigido que você entregue as notas fiscais de procedimentos médicos que foram feitos, de consultas. Então é importante que durante o ano o contribuinte vá juntando essa documentação, para que tenha todas elas organizadas e disponíveis no período de fazer essa declaração agora, nesse momento. É possível fazer a declaração até o dia 31 de maio e quem não declarar está sujeito a várias penalidades, dentre elas multa e suspensão do CPF. Em alguns casos, o auxílio de um profissional de contabilidade é necessário. Quando você observa com um especialista essas estratégias, você vai estar não só procurando pagar menos impostos, como fazendo o maior controle dos teus bens, usando até essa declaração com essa finalidade, controlando os teus bens, essa evolução patrimonial, se está compatível com o teu rendimento oferido durante o ano. A Receita precisou se preparar para fazer alguns pré-preenchimentos, vamos dizer assim, ela disponibilizou isso, então também é uma possibilidade interessante. Isso também vai facilitar o preenchimento, então acho que é um prazo sim suficiente para a gente conseguir declarar sem precisar fazer em cima da hora. Agora vamos falar de coisa boa, das chuvas. Os últimos dados dos volumes dos principais reservatórios do estado, divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado, IGARN, indicam que as reservas hídricas estaduais somam 60,16% da capacidade total. Em abril do ano passado, esse somatório estava acumulado em 43,31%. O último açude que registrou sangria foi nesta terça-feira no sistema do IGARN, que foi o de Santo Antônio, localizado em Caraúbas. Até o momento, 14 mananciais estaduais já sangraram nesta quadra chuvosa. E ainda falando em clima, Natal recebe essa semana a Conferência Potiguar do Clima. Especialistas, estudantes e secretários de Meio Ambiente vão debater as mudanças climáticas e os desafios na preservação do meio ambiente. Edesiane Moreno tem mais informações. Nos próximos dias 13, 14 e 15, Natal vai sediar a primeira Conferência Potiguar do Clima, onde o tema principal será as mudanças climáticas. Aqui comigo está o presidente honorário da conferência, professor Robério Paulino, para falar sobre o evento. Professor, o que vem a ser especificamente essa COP-RN e quais as contribuições que ela vai trazer para a nossa cidade? Primeiro, essa conferência vai reunir todas aquelas instituições, todos aqueles atores que estão atuando na questão ambiental do Estado, que estavam dispersos. Então nós queremos no mesmo espaço reunir todo mundo para discutir o grave processo de degradação ambiental que o planeta sofre e sua repercussão, sua consequência aqui no Nordeste brasileiro, no semiárido, que é especialmente o processo de desertificação. Mas também tem outros temas, como contaminação dos rios, dos mangues, né? O problema, digamos, da
dos reservatórios de água no sertão, a questão urbana, do transporte urbano, que também contamina com muitos carros. Então, tudo isso vai ser discutido nesta conferência. Então, a conferência é realizada na UFRN e há uma unidade geral de todas as entidades, o governo estadual, o governo municipal, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e as 4 universidades públicas do Estado estarão todas, né, discutindo junto com a Federação dos Municípios. Então, nós esperamos sair e uma das propostas da conferência será o plantio de 5 milhões de árvores no nosso semiárido para reverter o processo de desertificação. Me diga uma coisa, com relação à programação, parece que vai ter muitas mesas redondas, vai ter palestras. Quem são os principais palestrantes que vão participar desse evento? Olha, nós vamos ter uma série de professores, especialistas das universidades, junto com também não só acadêmicos, como também alguns autores que estão aí trabalhando como agentes públicos, pessoas que trabalham com políticas públicas nessa área, que estarão nas mesas de debate na sexta-feira pela manhã. A abertura será na quinta noite, no dia 13 à noite, a partir das 18 horas, né? Com a falação, com a palavra dos promotores da conferência, e na sexta-feira serão as mesas de debate com vários especialistas, e na sexta-feira à tarde um debate aberto, um debate livre, franco, para as pessoas poderem falar. Se você quer participar, a inscrição é gratuita. Basta acessar o site copclima.com.br. E depois do intervalo, você vai conferir as atividades legislativas nesta quarta-feira. Os vereadores aprovaram em regime de urgência o projeto que prevê segurança armada nas escolas. Voltamos já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta com as notícias da Câmara. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram em regime de urgência o projeto de lei que prevê a segurança armada nas escolas. Reunião com o prefeito Álvaro Dias e a Secretaria Municipal de Educação para tentar resolver o grande número de crianças que ficaram fora das salas de aulas em 2023. Com essa informação, o vereador Cláudio Araújo abriu o pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, 12 de abril. Nós temos um projeto de lei desde 2019 que é o voucher escolar. Permite que a prefeitura faça convênio com pequenas escolas nos bairros onde a demanda não foi atendida. A prefeitura já abriu isso, não esperou nem nosso projeto, graças a Deus, parabéns ao prefeito. O projeto está aqui para ser aprovado, com outras diretrizes, mas o prefeito já abriu 600 e poucas vagas. O déficit hoje em Natal são quase 2.000 crianças. Então nós vamos sentar com o prefeito para tentar ver como é que a gente pode, de alguma forma, contribuir para que ele aumente. Quanto mais vagas, menos criança fora da escola. A pauta do dia foi aberta com a votação em regime de urgência de um projeto da vereadora Nina Souza. No texto consta a obrigatoriedade de segurança armada nas escolas da rede municipal. Após longa discussão, a matéria foi aprovada. Vemos no país todo essa deflagração de atos de violência. Então, esse projeto vem para salvaguardar, para ser um elemento de proteção às nossas crianças. Que o bem maior a ser protegido no Brasil, no nosso sistema jurídico, é a vida, o direito à vida. Então, a nossa guarda, ela terá a responsabilidade de ficar nas escolas. Se nós não tivermos efetivo suficiente, o prefeito poderá licitar e contratar vigilância armada. Seguindo a pauta, o plenário aprovou em primeira discussão um projeto da vereadora Ana Paula, que cria o Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos. É uma ferramenta, mas é a criação de um prêmio para que a gente possa mobilizar essa escola, né, na temática dos direitos humanos, que hoje a gente sente tanto, né, a desvalorização desses direitos humanos, e a gente poder realmente levar a essência dos direitos humanos com premiação, né, estimulando esses alunos a fazer projetos, né, e após, né, a divulgação, a premiação, divulgar esses projetos para que a gente possa cada vez mais criar esse ambiente de
competição, né? Essa competição sadia para que a gente dissemine na escola e na cidade, né, as noções de direitos humanos. Também foi aprovado o projeto que torna de utilidade pública a comunidade católica Shalom. O autor da matéria, vereador Herbert Sena, falou sobre a importância da aprovação. A comunidade, há mais de 30 anos, desenvolve um projeto de evangelização, um projeto social em nossa cidade. São diversos eventos, casas de evangelização no Planalto, aqui em Petrópolis, lá na Zona Norte, e um projeto amplo que desenvolve tanto na parte cultural como Paixão de Cristo, o Aleluia nos dias do Carnatal, evangelizando jovens da nossa cidade. Tudo isso que a gente já falou, o Shalom desenvolve em nossa cidade, e aí a Câmara reconhece e aprova esses 30 anos de evangelização como entidade reconhecida em nossa cidade. E a Câmara de Natal instalou nesta quarta a Frente Parlamentar da Cultura. A Câmara Municipal de Natal instalou nesta quarta-feira, 12 de abril, a Frente Parlamentar Municipal de Cultura, onde foi discutido o projeto do Sistema Municipal de Cultura que está tramitando na Casa. A presidenta da frente, vereadora Brisa Braque, falou sobre a importância da frente. Hoje é um dia especial, num momento histórico que a gente vive. Então esse momento é um momento importante para a cultura, com o retorno do Ministério da Cultura a nível federal, com leis importantes, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, e o município de Natal se dá mais um passo na organização, né, nesse setor, com a instalação da Frente Parlamentar de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura foi criado para ser o principal articulador de políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão com as instituições e a sociedade civil. O presidente da Fundação Capitania das Artes participou dessa primeira reunião e falou sobre esse novo mecanismo dedicado à cultura. Fundamental para ampliar o leque de ações que a cultura tem que ter nessa cidade. Fortalece o Poder Legislativo, vem a fortalecer uma política pública no âmbito municipal. E eu entendo como um aspecto colaborativo essencial para que tenhamos políticas de continuidade, políticas democráticas, que os editais públicos cada vez mais sejam perenes, enfim, que haja um alargamento das ações, dos fundamentos e dos fomentos na área cultural da cidade. Com 20 anos atuando como produtora cultural em Natal, Tatiane Fernandes falou que a frente veio para fortalecer o setor cultural e espera que, a partir de agora, as urgências da classe sejam entendidas e atendidas. A cultura é um segmento transversal, um segmento que irradia para todos os outros segmentos. Então, uma cidade que cuida bem do segmento cultural vai ter menos violência, vai ter uma educação mais consistente, vai ter uma saúde melhor, vai ter cidadãos com uma capacidade de compreensão dos seus direitos e deveres mais ampla. Então, a frente, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante para nós. Uma das parlamentares que vai integrar a Frente de Cultura é a vereadora Júlia Arruda. Ela destacou a necessidade da classe cultural ter um fórum permanente para debater sobre a cultura local. É importante ouvir os produtores culturais, os fazedores de cultura, ouvir também quem está na ponta, na base, nas comunidades, que muitas vezes não tem acesso aos editais, ao Fundo Municipal de Cultura, mas está fazendo a sua cultura lá. Então vai ser um espaço democrático para oportunizar as pessoas que estão na linha de frente ou as que ainda não estão inseridas como produtores culturais terem acesso e que de fato possa haver uma transformação social através da cultura. A Frente Parlamentar, ela faz sentido porque ela se organiza junto às pessoas, os agentes culturais, os fazedores de cultura. Nós teremos um calendário dentro da Câmara, mas também de visita aos equipamentos culturais, como o Teatro Sandoval Vanderlei. Hoje também foi dia de reunião da Comissão de Finanças. Veja os destaques. Entre os projetos aprovados na Comissão de Finanças, uma matéria que institui o Programa Municipal Transformando Vidas através do Emprego. A proposta inclui o cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza das empresas que adotarem o programa. É uma oportunidade para o primeiro emprego e para jovens de 16 a 24 anos, um outro parágrafo único que ela colocou em um dos artigos, no artigo 3º, para que as empresas que
adotarem o programa recebam um selo. Isso é muito importante. Quando se tem um selo, você tem uma identificação para a sociedade saber o comprometimento da empresa que tem responsabilidade social. Outro projeto aprovado na comissão dispõe sobre a distribuição gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente nos cartórios de registro da cidade. A matéria é de autoria da vereadora Ana Paula. Foi acrescentada uma emenda para que possa ser dado ou impresso ou de forma virtual, né, para que não haja custo, né, no impresso, né, e a intenção é que a gente possa realmente fazer com que se exista o conhecimento do Estatuto, que possa entender, né, os direitos e deveres da criança e do adolescente e que realmente se possa colocar em prática. Autorizar o Poder Executivo a fixar placas nas unidades de saúde de Natal, divulgando a lei federal que permite à mulher ainda gestante oficializar a intenção de doar o filho recém-nascido. O parecer foi do vereador Anderson Lopes. Existe uma lei federal que ela permite à mulher, mesmo estando gestante, já a fazer a entrega do seu filho no termo de adoção. E muitas mães hoje que passam por dificuldade, que não têm condições de manter seu filho por um motivo ou por outro pessoal, querem alguém para adotar o seu filho. Então essa lei federal ela permite que isso aconteça, mesmo a mulher estando ainda passando pelo processo de gestação. Então o projeto do vereador professor Robério vem autorizar o município a colocar placas informando sobre essa lei federal já existente. Ainda na reunião, os vereadores agendaram para o dia 19 de abril uma audiência pública sobre a obra da engorda da praia de Ponta Negra. A engorda vai realmente trazer um grande benefício econômico à nossa cidade, para o seu desenvolvimento, que depois reflete na cadeia produtiva, gerando muito trabalho, gerando renda, e é essa pauta que vamos discutir. Sabemos que está de uma forma muito lenta, inclusive as licenças pelo IDEMA, e vamos dialogar para pedir a transparência e saber quais os motivos dessa lentidão que ainda não foi dada a licença para que o município possa startar o processo licitatório e começar a execução da obra. Também pela manhã, os vereadores da Comissão de Direitos Humanos se reuniram para apreciação dos projetos em pauta. A comissão designou 4 projetos para a relatoria e analisou o parecer de outras 3 matérias. Das matérias que tiveram o parecer aprovado, está uma da ex-vereadora Divaneide Basílio. Subscrita pelo vereador Tércio Tinoco, o projeto cria o Dia Municipal dos Raros, a ser comemorado nos anos bissextos em 29 de fevereiro, mesmo dia em que é celebrado o Dia Nacional das Doenças Raras. O primeiro projeto a ser designado é de autoria da vereadora Margarete Régia. O texto cria a Comenda Elizabeth Nasser para homenagear pessoas e instituições que lutam pela garantia dos direitos humanos. A vereadora Brisa Braque será a relatora da matéria. Elizabeth Nasser, uma mulher importante aqui da história, que inclusive dá nome ao Centro de Referência Elizabeth Nasser, que é o Centro de Referência de Acolhimento às Mulheres, fica na antiga Bernardo Vieira, hoje Nevaldo Rocha, então toda mulher pode procurar o Centro de Acolhimento Elizabeth Nasser. Outro projeto designado é do vereador Luciano Nascimento. A matéria trata sobre a criação do programa Proteja, que garante ofertas de estágios remunerados a jovens e adolescentes saídos de orfanatos, abrigos e internatos. E terá como relator o vereador Daniel Valença. Busca gerar oportunidades de trabalho, de inserção no mercado para crianças, adolescentes, jovens que, enfim, crianças não, né? Para adolescentes e jovens que venham, né, de unidade de acolhimento, enfim. Então a gente vai analisar com muita calma, também consultar entidades, né, que atuam na defesa de direitos da criança e adolescente. Agora a gente muda de assunto para falar de esporte. O time do Grêmio já se encontra em Natal para a partida contra o ABC nesta quinta-feira. E o time alvinegro já vendeu todos os ingressos para a partida pela Copa do Brasil. Oi, Larice. Pois é, a diretoria do ABC está rindo do tempo. Todos os ingressos colocados à venda para o jogo da próxima quinta-feira, 21 horas e 30 minutos, no estádio Frasqueirão, entre ABC e Grêmio, foram vendidos. Tanto arquibancada como cadeiras. Detalhe, restam poucos ingressos
para o Open Bar. O Open Bar dá direito a tudo, bebida, refrigerante, água, salgados, essa coisa toda. Pouquíssimos ingressos mesmo. Outro detalhe importantíssimo, muita gente procurou o clube para fazer o sócio-torcedor. Por quê? Porque quem faz o sócio-torcedor já tem direito a adentrar no estádio. O que a direção fez? Como a procura foi a maior do que a oferta, a direção resolveu, pelo menos por enquanto, dar um basta. Ninguém pode se associar até a sexta-feira. Somente a partir de sexta-feira é que vai novamente reabrir para o novo sócio torcedor alvinegro. Já são 9.300 sócios torcedores, segundo informações do pessoal do ABC Futebol Clube. Com certeza, sinônimo de casa cheia, grande festa. É esperar agora que o ABC possa, dentro das 4 linhas, realizar uma grande partida e conquistar uma grande vitória. Muito obrigado, uma ótima noite. E veja a seguir uma entrevista com o advogado trabalhista Cairo Davi. Ele é o responsável pela ação judicial movida pelos ex-funcionários da Urbana contra a Prefeitura de Natal, cobrando verbas rescisórias. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Estamos de volta com o Câmara Repórter e já recebemos aqui no estúdio o advogado trabalhista da Associação dos Aposentados dos Servidores da Urbana, Cairo Davi. Doutor Cairo, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao Câmara Repórter para a gente falar dessa ação em torno dos servidores, ex-servidores da Urbana, que já rola aí há mais de 6 anos, não é isso? Isso. Olá, Larice. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco dessa ação que realmente já faz mais de 6 anos, que foi em janeiro, e parece que agora a gente está conseguindo chegar a um denominador comum para finalmente conseguir resolver. Só para rememorar as pessoas, né? Em 2017 a Prefeitura demitiu mais de 200 funcionários da Urbana. E como é que foi a situação naquela época para esses funcionários? Em janeiro de 2017 foram demitidos exatamente 241 servidores da Urbana. E eram todos estáveis, todos seletistas. Houveram alguns processos, algum PDV também para alguns servidores eles fizeram, outros não, e vem se desenrolando até hoje. O que acontece hoje é que existem processos de verbas rescisórias, existe processo que é esse que a gente está debatendo agora, que é a respeito do FGTS, que eles não receberam após o seu desligamento. Então, todo servidor seletista, quando é desligado, tem direito a fazer a retirada do seu FGTS. E isso não aconteceu. Desde então, vem se desenrolando alguns processos e agora, inclusive com a ajuda da Câmara, a gente está prestes a finalizar e, se tudo der certo, o servidor tem direito ao que é seu. Com certeza, doutor Cairo. E em relação a esses avanços, né? Como é que está essa situação? Você disse que nem todo mundo recebeu verba rescisória, outra parte não recebeu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. São processos distintos, é isso? Isso, são processos distintos porque alguns eles fizeram parte de um plano de demissão voluntária, que é o PDV. Outros não quiseram fazer essa incorporação. Mas o que há em comum entre eles realmente são as verbas de FGTS, porque não foi recebido à época e existia um processo, mediante o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, para fazer a execução por nós, pela associação, pelo sindicato também, que é participante desse processo, e alguns advogados particulares, para finalizar agora. Uns já tiveram seus direitos com verbas rescisórias quitados, outros não, mas o que é em comum a todos são as verbas de FGTS, que é isso que a gente está debatendo agora. E como é que está, então, para esse processo? Avançou? Está próximo realmente de uma conclusão? Desde 2017 que esse processo iniciou-se, havia algumas pendências, alguns embates com relação aos cálculos em si, mas na última semana a gente teve uma audiência na Sejusc, na conciliação do TRT, e ficou decidido entre a PGM, o município, a Urbana, a associação e o sindicato, qual seria a metodologia de cálculo. Agora a gente está fazendo a confecção desses cálculos e no dia 22 de maio, que inicia-se a Semana Nacional de Conciliação da Justiça do Trabalho,
nós seremos aqui no Estado a primeira audiência para resolver realmente como será pago, de que maneira será pago e para finalizar, porque o cálculo em si já existe agora um norte para todos. Não existe mais distinção ou debate sobre cálculos. Qual o valor dessa ação aí do FGTS? Assim, foi apresentado um valor por parte da Urbana, Sim. outro valor por parte dos advogados que são, como nós, associação e sindicato. Então, é um valor substancial. Mas o que vai se debater justamente é isso agora, como a PGM vai apresentar o cronograma de pagamento, Sim. como pode ser pago pelo município, se vai ser parcelado ou não, como vai ser pago. Porque é interessante, eles querem, até como, quando a gente veio aqui para a audiência pública, eles aceitam até conciliação. Porque há muito tempo já eles precisam dessas verbas, que é direito deles. Com certeza. Então, o município apresentando a proposta dele, com certeza é algo que vai ser finalizado. Porque tendo boa vontade por todos os lados, a gente consegue finalizar sim. Finalizar essa situação. E como você falou aí, a Câmara interviu, né, trouxe essa discussão que se arrasta, como o senhor falou aqui há muitos anos, para o debate no plenário da Câmara. E foi importante essa intermediação dos vereadores? Sem dúvida alguma, a audiência que a gente teve semana passada, aqui no dia 3, se eu não me engano, a presidente Nina, Preto Aquino, Ranieri Barbosa, Brisa Bach e Klaus, esqueci o nome de ninguém, foi essencial. Eu considero até que foi um divisor de águas, porque se a gente não tivesse feito essa audiência pública, não tivesse tido o clamor da Câmara, que é a Casa do Povo, eu acho que a gente não teria tido essa força e não teria chamado a atenção para essa causa. Tanto que tiveram representantes no outro dia na audiência, junto ao TRT, e foi essencial, a participação da Câmara foi essencial. Porque se não tivesse sido isso, eu acho que a gente não teria tido esse carinho, essa atenção, tanto para o município, que agora, depois disso, ele apresentou um interesse maior em quitar e, como dito lá na própria audiência, para chegar no dia 22 e quitar o que os servidores merecem é de direito. Para mim, foi a participação essencial. Sem ela, sem essa audiência pública, eu chego até a pensar que acho que a gente não teria tido esse desfecho, que eu tenho certeza que será positivo. E fica agora, então, essa expectativa para a conciliação em maio, né? Isso, dia 22 de maio, seremos a primeira audiência da Semana Nacional de Conciliação aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a gente aqui no Câmara Repórter, com certeza, vamos estar acompanhando essa semana. A gente, inclusive, já trouxe aqui para entrevista também, assim como estamos trazendo você, uma juíza também do Tribunal Regional do Trabalho, já falando dessa Semana de Conciliação, né, de toda essa preparação que está sendo feita. E, com certeza, a gente vai acompanhar essa audiência aí de conciliação desse processo. Espero voltar aqui depois do dia 22 com notícia positiva. Obrigada, doutor Cário Davi, pela sua participação. O doutor Cário, que é advogado da Associação dos Aposentados da Urbana, falando sobre o processo que rola na Justiça desde 2017, após a demissão de funcionários da Urbana. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. E para você ter notícias atualizadas do que acontece em Natal e também na Câmara Municipal, acompanhe o Câmara Repórter, primeira edição, às 1h50 da tarde, com Kleber Teixeira. Tchau!